jornalista, curiosa, inquieta, até vá. Agora precisa vir de pantufa e de roupão, só porque está chovendo e a convidada vai me receber no hotel dela? Precisa. Ai, com esse guarda-chuva da Maria, gente. E a minha convidada é a Carla Madeira, né? Tem jeito. O que aparece na câmera é sempre lindo, mas o perrengue é certo. Você gosta de dias chuvosos? Eu gosto. Gosto muito. Principalmente se eu posso ficar largada, assim, né? De pijama. Não é? Coisa melhor que isso. É. Vem cá, e você produz mais em dias de chuva? Não. Ah, para. Ah, não. Vai não. desmistificar tudo que eu penso da escritora. Não. Não tem É uma bem coisa... romântico isso, né? Não é? É. Eu imaginava que você ia estar aqui, É. ó, escrevendo um livro agora, nesse dia chuvoso. Não, mas eu tô. Tá. Eu tô em plena produção. Eu adoro escrever em dia chuvoso. Acho maravilhoso. Acho que o sol dá uma... Dá vontade de Dá sair. vontade de ir pra rua, É. dá vontade de mergulhar, dá vontade, né, de fazer essas coisas que refrescam, né? Pois é. Mas eu também, eu escrevo, quando tá uma história batendo, Fernanda, Vem. a gente escreve qualquer hora. Eu, pelo menos, sou assim. Eu tenho conhecido muitos escritores que têm uma rotina uns rituais muito rígidos, assim, muito... Só escrevo de manhã, faço uma caminhada antes, faço assim, faço assado. Eu, se tem uma história gritando dentro de mim, Ela precisa sair. ela precisa sair. Qualquer lugarzinho eu me encosto e escrevo. Aonde? Caderno ou computador? Computador. Bloquinho de notas do hotel, nem pensar. Não, Se anoto, vier- anoto no celular, anoto no papelzinho, no papel de pão, na conta de, Onde quer que de água, seja. o que tiver na frente Precisa ali. sair, né? De madrugada também? Você chega a acordar com uma ideia? Muito. Muito, 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 muito. Acordo muito. Aliás, um dos meus momentos mais fecundos é na hora que eu estou acordando. Porque aí eu fico de olho fechado e eu vejo muito, eu imagino muito. Ai, Carla, conta mais. É. Eles têm, o seu personagem, eles têm voz, cabelo, estilo? Eles têm alguma coisa que eu enxergo, nem sempre nessa descrição física. Outro dia, nas conversas aqui em Portugal mesmo, me falaram, poxa, você descreve muito pouco os personagens. No entanto, as pessoas me dão notícia que elas sentem os personagens por lá da página, vivos, assim. Mas não é porque eu contei que eles... Como eles são fisicamente, é através da ação. É a ação, ou algum detalhe de corpo, sabe? Uma pessoa que esmaga uma folha, uma pessoa que, sei lá, mexe o cabelo de alguma maneira. Fecha uma janela bruscamente, alguma silencia coisa, numa situação. Anda, caminha, sabe? Isso Se a cabeça está erguida ou não quando está caminhando. Acho que isso diz muito, né? vai dizendo dessa pessoa, assim. Eu achei legal isso. Me falaram isso aqui nessa viagem. Você está sendo lida no Brasil e fora do Brasil. Muito lida. Muito lida pelos jovens. O que tu fez? Qual foi teu... O que aconteceu, Carla? Pois é, Fernanda, isso foi surpreendente até para mim, assim, porque Tudo é Rio, foi um transbordamento, assim, eu não sei se você conhece a história, depois Muito que eu escrevi, né, a cena... Foi o meu primeiro, Tudo é Rio. A cena brutal, eu fiquei paralisada com 14 anos, porque eu não sabia sair daquilo, não era mãe ainda, não tinha tido a experiência da maternidade. E quando voltei para o livro... 14 anos parada. 14 parada anos. não, né? O livro estava sendo escrito, né? Dentro de você, mas você ficou sem tava... escrever 14 anos sem essa história. Mas então eu acho que foi um jorro, assim, quando eu voltei, foi um transbordamento. Aí eu escrevi durante 8 meses, visceralmente. Eu escrevi até em set de filmagem, porque eu trabalho com publicidade. Na hora que ia mudar a luz, mudar não sei o quê, que ia dar aquela demorada, eu escrevia.
Então foi uma coisa muito da Visceral. ordem do transbordamento mesmo. E aí eu acho que pega as pessoas, inclusive os jovens, nesse lugar, sabe? Porque todas as vezes que as pessoas vão me falar de Tudo é Rio, elas precisam fazer alguma espécie de metáfora com o próprio corpo. Ai, foi um soco na boca do estômago, ou senti tesão, ou chorei, as lágrimas escorriam, chorei num determinado momento, me faltou ar. Tudo isso é aí eu sempre senti. o corpo. É sempre o corpo. E tem uma coisa também, eu gosto de ler, mas eu te confesso que eu parei de ler. Por causa da maternidade, né? Já são aí 15 anos sendo mãe. Eu não sinto que eu tenho tempo de sentar e degustar uma leitura. Eu lia antes de ter filho. Eu deitava embaixo de uma árvore, numa rede, numa praia. Eu ia para Noronha, levava minha própria rede, amarrava e lia, né? Caio Fernando Abreu, lia as coisas que eu gostava, conhecia. De repente, eu parei de ler. E eu voltei a ler contigo. Olha, E foi... incrível. E eu não li em uma semana, eu li em 2 horas. Eu li em 2 horas Tudo é Rio e terminei completamente transtornada. Véspera, o soco foi tamanho... Eu tô querendo saber tudo de Véspera, Não por causa con- dos gêmeos. Então, eu não consegui terminar. Tive que largar. Sério? Não consegui. Não consegui. Não sei como isso cai pra ti, mas é que foi demais. Não, cai forte, porque Foi demais. eu tenho conversado com várias mães de gêmeos. E aí? É chocante. Tem mães que falam assim, eu entendi que eu sou uma custódia. Eu não Que eu consegui. quero controlar, que eu tenho essa obsessão do que vai ser de um, que vai ser do outro. De um tá deslanchando e o outro tá meio travado. De um tá... Então, assim, é uma coisa muito interessante. E você não teve gêmeos, né? Eu não. É muito doido, Mas né? eu tive 2 irmãs, eu tenho 2 irmãs que têm 11 meses de diferença uma da outra e foram meio criadas como gêmeas. Então tem alguma... Frequentaram a mesma sala de aula, estudaram o tempo inteiro. Uma era mais tímida, outra era mais solta. Resolvia tudo para essa uma tímida. Então você teve ali uma certa vivência com associação. isso. E eu lembro quando elas, na época, foram fazer vestibular, estudaram a vida inteira junto. O medo. Eu lembro da tensão do meu pai. Quem vai E de passar, minha mãe quem não dizer vai. assim, eu rezo ou para que passem as duas, ou para que fiquem as duas. Eu não me esqueço disso. Então, eu acho que essa vivência foi uma vivência próxima, né, da coisa de ter gêmeos. Quando eu estava lendo... Então, você parou. Me eu conta quando parei, você porque parou. quando eu estava lendo, foi um pouco depois do evento, da tragédia, do Parede, do amigo. Quando eu estava lendo, justamente na época que eu estava na parte mais delicada do livro, estava tendo um episódio entre os meus filhos de uma figura externa que entrou e desequilibrou a harmonia deles. E justamente também quando eles estavam, sabe, começando essa separação, né, de Essa mundos. individualidade, Onde assim, um quer boxe, o outro quer futebol, um quer sair, o outro quer jogar. E estava começando. Então foi impossível para mim. Foi impossível. E eu tive que fechar e eu decidi que eu ia fechar. E agora, por conta do nosso encontro, eu vou retomar. E também pelo fato de que eu acho que agora eles já estão com 15 anos e tá tudo muito mais harmonioso. Eu acho que a provocação acontece... Eu tenho uma frase que eu gosto, que é: o que me abre para o novo anda há muito tempo comigo. Né? Assim, só provoca porque está aí, né? Então, se torna uma ocasião de colocar palavras, às vezes, numa coisa que está difusa, ou juntar uma coisa que está espalhada, né? São, talvez, temores que estão já, assim, eu tenho sentido isso nas minhas interlocuções, assim, tanto nas questões da mulher, da violência, do perdão ou não, dessa coisa dos filhos, porque meus livros... eu acho que um autor escreve, tem 2 ou 3 assuntos e todos os livros giram em torno deles. Eu acho que a maternidade É um tema para assunto ti. para mim. É impressionante, é sempre muito forte.
Não é planejado, não é uma coisa que eu falo, vou escrever sobre a maternidade. Não, mas qualquer situação que eu olhe que envolva esse equilíbrio de forças entre bem e mal, me leva lá para a maternidade, para onde que tudo isso começa, sabe? Onde que começam as nossas primeiras noções do mundo que a gente quer? A gente exercita isso com os filhos, né? A gente vai lá e diz para eles as coisas que a gente acredita e a gente faz um investimento do que a gente quer para o mundo, né? Nos filhos. Então eu não consigo ver nenhuma tragédia sem pensar aquilo que eu te mandei hoje, né? Tem mães de todos os lados. Estamos em guerra e tem mães de todos os lados. Eu queria ir na sua cama, posso? Vamos lá. Vamos? Vamos. Sonhei a minha vida para ver como ela escrevia. Assim, Fernanda, faço muito isso. E seu maridinho aqui do lado? Muitas vezes, ou muitas vezes não. Não. Mas faço muito isso, é um lugar que eu gosto. Tem sempre uma mesinha aqui do lado, com lápis, caneta, muitos livros, papel. E hoje com o celular também, tenho feito muitas anotações lá no bloquinho. E papel? Você gosta de papel? Demais. É, porque livro, por exemplo, eu... Olha, simbolicamente vou jogar todas as suas histórias na cama, todos os personagens na cama. Tem muita história aqui, tem muita gente aqui, né? É Lucy, Venâncio, Dalva, Caim, Abel, como é Vedina, Veneza. Bonito esse nome, não é, Fernanda? Esse nome. Meu Deus, eu não consigo imaginar conviver com tanta gente na cama. Seu marido não fica enciumado? Não, até num dos livros eu falo isso, não é fácil viver ao lado de um corpo que quer contar uma história. Né? E também prometo aos meus filhos voltar a comprar comida e pasta de dente. Porque você sai de cena por um tempo. Porque realmente, e na minha casa, às vezes a gente está comendo e minha filha fala, mãe, volta. Aqui, uns dias, acordei, estava no café da manhã, aí uma das moças que estava ajudando, apoiando assim a coisa do café, chegou, fez uma pergunta, meu marido respondeu, ela olhou para mim, olhou para ele e falou assim, ela não está aqui não, né? Qual que é o signo? Libra. Libra. Aniversário amanhã, Fernanda. Vem cá, você tem uma frase que eu adoro, só quero relembrar ela, como é que é? A palavra pode ser liberdade ou cárcere? A palavra pode ser poema ou cativeiro. Poema ou cativeiro. Eu adoro essa frase. Você dá muito valor à palavra no dia a dia? Muito. No livro eu sei que dá, mas no dia a dia, com sua família? Muito valor. Freud tem uma coisa que eu acho super bonita. Quando a gente tem uma angústia no corpo, até a gente conseguir verbalizar, encaminhar simbolicamente, não precisa ser só a palavra, a gente pode simbolizar de outras maneiras, mas até a gente conseguir encaminhar isso simbolicamente, esse delay entre a angústia e a capacidade de simbolizar se chama desamparo. Como é que você vê essa juventude que está vendo a realidade nua e crua, ao vivo, na tela do celular, vendo guerras, vendo as consequências das crises, né, da crise climática, vendo que nessa competitividade mercadológica o que eles sabem nunca vai ser suficiente. O que você pensa do jovem? Como é que você vê o jovem hoje? Olha, Fernanda, eu acho que para todas as coisas tem sempre uma, para toda força tem sempre uma contra-força, ou para toda ação tem sempre uma reação. Depende muito do que a gente faz com essas coisas, do que a gente provoca, do que a gente... Como encaminha, né? Como a gente encaminha isso, sabe? Como a gente também coloca
esses meninos para verbalizar esse mundo, para falar sobre esse mundo, sabe? Para que, enquanto a gente fala, a gente pensa muito, né? Muitas vezes a gente pensa muitas vezes enquanto a gente está falando, né? Falar é uma coisa importante, eu acho. São algumas coisas para a gente ir tentando pensar junto esse mundo. É que eu fico imaginando assim, quando eu era, né, bem jovem, 13, 14, 15, eu já viajava, já trabalhei cedo, né? Com 14 eu já estava viajando o mundo. Mas a gente não tinha acesso a tanta violência que a gente tem hoje, né? Na nossa palma da mão. E às vezes eu sinto assim que a ignorância, né? O fato de ignorar, às vezes pode ser uma bênção, no sentido de que é muito violento o que eles estão tendo que enfrentar. É violento, ver, e impotente, porque uma personagem da Natureza da Mordida, ela fala isso, assim, como que eu tenho que me haver com as dores de todo mundo, sendo que eu sou impotente. Assim, eu vejo sobre uma dor lá do outro lado do oceano, e eu não tenho muito o que fazer. Então, a gente vê detalhes do sofrimento do outro sem poder ter uma ação que a gente perceba. É claro que sempre tem alguma coisa que a gente possa fazer ali na nossa aldeia, né? Mas a gente está compartilhando dores longínquas e a gente com pouca capacidade de atuar. Né? E a gente sente, e né? sentindo, né? Sentindo essas dores. Do que você mais tem medo? Eu tenho medo do fim. Do fim? Do fim da humanidade. Dessas grandes catástrofes. Acho que isso é o que eu tenho mais medo. Pensando globalmente, né? Pensando no meu núcleo, eu tenho medo da perda de um filho. Eu acho que esse seria o grande pavor. Mas pensando no todo, essas... Sei lá, às vezes eu vou assim... Eu vou no celular e eu vejo uma coisa que eu falo, eu queria desver, mas não dá, já vi. Sabe? E você vê coisas que parecem feito no computador, sabe? E não é real. O que você mais tem medo? Do irreversível, sempre. Tudo aquilo que der para ressignificar. Tudo aquilo que der para desfazer. Eu acho que faz parte da experiência humana aqui e não tem jeito. Então, isso ok. Mas o irreversível, aquela coisa que a gente não consegue desfazer e nem ressignificar, e nem encontrar uma maneira de seguir, isso me apavora. Tudo acaba sendo sobre o amor, né, Fernanda? Eu acho que tudo é sobre o amor. Ou é porque ele está presente, ou é porque ele está ausente, ou é porque ele começou, ou é porque ele acabou, né? Ou porque ele nos juntou, ou porque ele nos separou. Mas é sempre. Ou porque faltou, né? Ou porque sobrou. Faltou, porque sobrou. É sempre, estamos sempre às voltas com esse motor, né? Pro bem ou pro mal. Quem era a Carla jovem? Jovem assim, 18, 16? Eu era uma violeira. Uma violeira? Toquei violão. Era aquela que viajava com violão e em qualquer lugar. Muito, muito pouco, assim. Eu tenho tido vontade de retornar, mas eu sei tocar violão. Você era aquela amiga que chegava na roda divertia. Cantava. Você podia ser uma rockstar. Eu achava que eu ia ser cantora, eu queria ser cantora. Talvez o mundo tenha sorte de eu não ter sido. Mas eu adorava. Você escrevia músicas? Muitas. Então começou aí... A minha primeira relação com a palavra foi escrevendo músicas. Foi pela música. Você não está oferecendo letras por aí? Não. Tá guardado, né? Tá guardado em algum lugar, tem música, não tem? Tem. Eu adoro. Liga pra Betânia. Pois é, menina. Manda um e-mail. Você sabe que eu uma vez fiz uma música com Caetano, Sonhando? E eu acordei,
tinha guardado um pedacinho da coisa, gravei e depois completei. Eu tinha 16 anos. Você mandou para ele? Não, lógico que não. Tímida demais, né? Tem isso? Tem. Vamos mandar. Vamos armar essa. No ruim não vai acontecer nada. No ruim ele vai achar péssimo. Vai ignorar. É. Imagina uma música, imagina o Caetano cantando uma música Imagina tua. se ele me dá esse mole. Gente, hoje tu tá podendo. Né? Não é qualquer pessoa. A Carla Madeira mandou, ele vai ler. Eu era novinha, eu fui a um show do Caetano em BH e ele contou que ele tinha feito aquela música Nu com a minha música num quarto de hotel. Antes dele gravar. Ó. E eu fiquei com aquilo. E depois ele lançou o disco Outras Palavras com isso. E aí eu completei, fiz e era bom. Tá na nuvem. Não tá na Tá nuvem, onde? tá na gaveta. Isso é importante. Hein? Você sabe qual é a gaveta que tá, né? Eu sei a gaveta. Ah, pelo amor, não Sei a deixa gaveta. morrer isso não. Tá, e aí tá. É uma jovem violeira. Escrevia letras. Publicitária. Né? Publicitária. Virou uma matemática. Virei publicitária mais tarde. Sim, matemática, né? Você fez fiz faculdade 2 de anos e pouco de matemática. E aí a matemática foi bom. A matemática é uma história da Exato. vida também, porque meu pai é matemático, todos os meus irmãos somos 6 filhos, todo mundo da área exatas, muita facilidade com matemática e muito gosto. Então, assim, de criança, adolescente, a gente tinha muita intimidade com isso, né? Você gostava. Fazia problemas de lógica, adorava. Mas no fundo, Carlinha quis agradar papai. Eu fui aluna dele, né? Na universidade. Eu acho que tinha essa curiosidade. Fiz a matemática e quando cheguei pro meu pai, falei, olha, tô ficando super triste, não quero mais. Tá exato demais. E ele falou, tranca. Eu falei, não quero. E aí fui pra... Mas você já pensava... Bom, você já tinha coisa de cantor, você queria arte. Sempre. Quando eu estava fazendo a natureza, eu pintei 40 quadros, Fernanda. Você sempre foi uma artista. Sempre gostei de Mas eles linguagens. sabiam? Seu pai sabia? Sabia, gostava, adorava, mas eu acho que tinha um temor de que eu fosse artista. Acho que tinha um medo. Acho que isso era bem real, assim, um medo... Pudesse ir para um caminho Da desgovernado. arte, sei lá, o que pode acontecer. Tá. Então, hoje a gente já, quer dizer, eu pelo menos, né, espero não projetar ou querer que meu filho faça ou achar que ele vai ser mais feliz se ele for por ali. Será que a gente consegue se diferenciar dos nossos pais nesse lugar? Porque meu pai também era todo mundo, ele queria que todo mundo fosse advogado, meus irmãos inclusive fizeram. Quando chegou minha vez, eu fugi para trabalhar. E ele me cobrou, a faculdade me cobrou. Acabei fazendo jornalismo porque eu achava que era o lugar mais próximo, né? A faculdade mais próxima do que eu... Eu fiz também do meu jornalismo, estilo, publicidade, Então, né? para ter né, contato com a linguagem artística, né? E assim, depois criei minha agência. E você conseguiu não influenciar na escolha dos seus filhos ou você acha que não tem como? Não, eu acho que eu consegui, assim, eu quis muito, assim, tem uma coisa de mãe, assim, minha, de uma oração que eu sempre faço para meus filhos, é que eles experimentem uma coisa que eu experimentei muitas vezes com a arte. O sentimento de estar inteiro numa coisa, sabe? É isso que eu quero para eles, isso que eu desejo para eles. É que eles escolham, porque tem um momento na arte que é incrível, cara. Que você está ali inteiro, você está alinhado, assim, você tá onde você quer estar. Mas só na arte? Na minha experiência, na minha experiência... Seja inteiro onde quer que seja. Onde quer que seja. Então, minha filha foi para medicina. E meu filho foi para ciência da computação. E antes, durante o Enem, eu tenho brinco com ele, que todas as horas que eu chegava no quarto dele, ele estava dormindo. Podia ser de manhã, ele estava dormindo, na hora do almoço estava dormindo, de tarde estava dormindo, de noite ele estava dormindo. Eu falei, não vai passar no Enem. Aí ele fez uma nota até muito boa, entrou na ciência da computação, não entrou pela federal, mas entrou pela PUC, né, pela católica. E
Agora está fazendo ciência da computação. Qualquer hora que eu entro no quarto dele, ele está estudando. Hoje. Aconteceu. Aconteceu. Se Sabe? apaixonou. Salivou. Quer. Entende? Isso que eu quero para meus filhos, porque, gente, é tudo fruição. A vida é coisa tão passageira. Sabe, a gente não entendeu isso. O Krenak fala isso e é lindo. A vida é fruição. É o que a gente vive. Tudo é rio. Tudo é rio. É o que a gente tem, é isso. Sabe? Essa loucura dessa violência, dessa desigualdade, dessa... Sabe? Como? É muito burro, né? Você é otimista? Acho que não. Eu tenho estado muito triste com isso. Talvez assim, porque eu estou num momento bem complicado, porque eu vivi alguns lutos muito recentes. Assim, tem 1 ano e pouco que eu perdi meu psicanalista, minha mãe e minha sócia. Então foi muita perda e o real é uma coisa inegociável. Então eu não tenho conseguido, mas hoje ainda minha filha estava um pouco chateada, estava dizendo a ela, mãe, estou desanimada, nem sei se fico pensando sobre essa coisa de ter filho, né, o mundo do jeito que está e tal. E eu respirei fundo e disse a ela, falei, olha, Ana, tem muitas coisas boas acontecendo no mundo. Não é o foco. Né? Não é o foco que interessa, não é o foco da mídia, não é o foco... Tem muitas coisas boas acontecendo no mundo. Se a gente pensar, a gente está num momento de ampliação de consciência que como a gente nunca teve. Em todas as questões de gênero, sabe? As questões do racismo, as questões... Entende? São tantas questões, o respeito aos corpos, o respeito às crenças. Né? Se você pensar historicamente... Andamos. Mais lento do que a gente queria, muito mais lento do que a gente queria. Às vezes volta. Às vezes retrocessos absurdos, não é? Mas a gente caminhou. Então, tem muitas coisas acontecendo. Trouxe um croissant. Você gosta? Eu adoro. Eu trouxe umas coisas pesadas aqui. Por favor, vamos encaminhar essa letra para o Caetano. Agora eu vou ficar obsessiva nessa ideia. Não é uma letra e uma música. Eu tenho a música inteira, eu compus a música. É boa. Eu e ele. No sonho. No sonho? No sonho veio o pedaço melódico com a letra. E Você já teve com ele? eu tive com ele muito timidamente num show que ele deu em BH. E eu fui levar para ele Tudo é Rio. E ele foi muito carinhoso e eu disse a ele, poxa, escrevi muito te ouvindo, né? Assim, venho te ouvindo a vida inteira. Esse livro é seu também. Assim, é meu e seu. Meu e de muitos compositores, mas dele em especial, muito. E ele falou, então eu vou ouvir seu livro. Ai, meu Deus. Mas você não falou da gaveta. Não. Carla. Vamos Nós vamos costurar. armar essa. Vamos costurar isso. Vai me aparecer com uma música ruim, né? Porque senão vai ser complicado. Mas aí eu não sei, né, Fernanda? Vai que é ruim, né? Mas não é não. Eu me tornei escritora, Fernanda, com uns 50 anos. Você jura? É. Que coisa linda. Eu publiquei em 2014. Eu estou fazendo 59 anos amanhã. Uau. Aí isso dá muita esperança. Sabe? Ok. Você escrevia porque Eu escrevi precisava. a primeira publicação, eu paguei por ela. Eu imprimi 700. Dá ali para os amigos. Eu tinha medo de ter que panfletar, assim, em algum lugar. Você sabia que era bom?
Para mim era bom. Era o livro que eu quis fazer. Eu tinha total adesão, é isso que eu te falo da arte. É isso que eu quero fazer. Eu sabia que era bom. Para mim. Não sei para o outro. Quem foi a A primeira gente pessoa? nunca sabe. Quem foi a primeira pessoa que leu? Minha mãe. E aí? Eu levei minha mãe para minha casa porque eu sabia que eu estava tocando em territórios. Eu queria ver como ia bater nela. E foi lindo porque ela teve que atravessar a questão da sexualidade ali crua, né? Ai, que vergonha. Exato. Ela teve que atravessar aquilo e quando ela terminou, ela falou comigo, eu achei muito humano. Aí depois que a mamãe fala isso, Ela falou isso comigo. Eu fiquei emocionada. depois que a mamãe fala isso. Foi muito bom. Que lindo. Porque eu acho que se meu pai fosse vivo, talvez eu tivesse tido dificuldade de publicar. Ela gostou. Ela deu conta, assim... Porque não era só a questão da sexualidade, a questão Ela identificou pessoas. da religiosidade, a questão da fé. Tem muita desconstrução. Eu fui criada numa família muito católica, meu pai foi religioso. Então, tem questões de fé ali que mexem muito com a fé institucionalizada, sabe? E talvez também alguma identificação com personagens ou situações que ela possa ter visto. Eu acho que isso os meus livros todos, porque ela é uma grande matriz dos meus femininos. Ou por proximidade, ou por antagonismo mesmo, né? Ou pelo que ela tem, ou pelo que ela não tem, ou pelo que ela amava, ou pelo que ela rejeitava. Mas ela sempre foi uma matriz muito forte. Então ela reconhece muitas coisas, porque escrever tem isso, né? É sempre uma colagem, né? Sim. Uma colagem. Respinga de algum lugar, né? Véspera terminava com a frase: imaginar é sempre revelar um pouco de si mesmo. Depois eu até mudei. Essa frase foi para uma outra história. Mas é isso, né? É sempre revelar um pouquinho da gente quando a gente está imaginando. A gente não escapa. E os mundos que a gente cria, né? Quando a gente lê a palavra, né? Cada um cria o seu mundo particular, né? Porque quando eu leio, eu tenho o teu livro na minha memória, eu tenho os lugares, as ruas, as cores. E as vozes, né? Porque a gente, quando está lendo, a gente não ouve só a voz de quem tá do narrador, dos personagens. Você ouve com todas as vozes que te constituíram. Prazer, obrigada. Te encontrar de pijama é uma honra, que você não tem ideia. Obrigada, é que para mim significa muito encontrar alguém assim, de pijama e roupão. Adorei, viu? Obrigada.